É que deu pra falar tudo. Queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no coração de cada um de vocês. Amém. Nos pequenos grupos nós costumamos fazer o agradecimento e os pedidos, mas a gente usando sabedoria. Às vezes a gente não pode fazer isso porque o tempo é impossível. Cada um for fazer o pedido das 9 horas, mas ainda falta pessoas fazendo o pedido. Então nós vamos entregar nas mãos de Deus, porque Deus, Ele é a própria sabedoria, Ele é onisciente, Deus sabe todas as coisas. Então nós, em nosso coração, nós agradecemos a Deus e fazemos nossos pedidos. E agora nós vamos orar para que Deus atenda a cada pedido nosso. Que Deus conhece a cada um de nós. O que nós precisamos, Deus conhece antes mesmo que nós abrimos em nossa boca. Então nós vamos orar para que Deus nos conceda os pedidos e receba os nossos agradecimentos. E esteja conosco, que o Espírito Santo de Deus permaneça aqui no decorrer desse pequeno grupo para nós entender a palavra de Deus. Amém. Eu gostaria que o irmão Didi fizesse a oração. Nós vamos ter, quem tiver condição, vamos nos ajoelhar que nós vamos falar do nosso Deus. Pai que está no céu, muito obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa que aqui estamos na tua presença. Amém. Amém. Sentimos a presença do teu santo e bom Espírito. Amém. Tu sabes, Pai, como ele falou, como tu conhece cada coração, cada mente, a cada um de nós. Verdade. A nossa vontade era de estar não aqui, mas assim em outro lugar para satisfazer a carne. Mas graças a Deus, pelo santo e bom Espírito, eu estou aqui para louvar e agradecer o santo nome. Amém. E aqui, Pai, tu sabes que cada um tem um pedido especial para te pedir, Pai. E também tem pedido também agradecer também as bênçãos que o Senhor derramou nesse dia. Mas tudo isso aí, Pai, que eu possa aceitar e que eu possa fazer de acordo com a tua vontade de Deus. Amém. Sabemos que nós temos um Deus maravilhoso, que o Senhor pode atender já, pode atender depois, eu também não pode atender, mas eu posso dar a tua paciência, o teu amor, a tua compreensão, para que nós possamos saber que o Senhor faz o melhor por cada um de nós. Amém. Vem estar também aqui, Pai, permanecendo seu santo e bom Espírito, para que quando abrir a palavra, nós possamos guardar no coração, na mente, e praticar e passar para aqueles que não conhecem. Amém. Com certeza nós vamos sair daqui melhor do que entramos. Amém. Pai, Deus nos abençoa, que está utilizando também, que o Senhor abençoa ricamente, que ele pode vir mais vezes para louvar e agradecer o seu santo nome. Amém. Para levar essa mensagem para hoje. Amém. Finalmente, que te pedimos e agradecidos em nome de Cristo Jesus, que reina e vive para todo sempre. Amém. Graças a Deus. O teu pai. Filmar os irmãos pra gente ficar guardado de lembrança.
prazer, a minha solução. Jesus, tu és a fonte que ilumina o meu ser, tu és o meu amor, o meu prazer, a minha salvação. Agora, só servirei e pra sempre adorarei. Assim, Senhor, foi Jesus que mudou o meu viver, me deu paz, me deu prazer e uma nova vida. Jesus, agora você faz parte do meu ser, tu és o meu Senhor, o meu prazer, a minha solução. Jesus, tu és a fonte que derrama meu ser, tu és o meu amor, o meu prazer, a minha salvação. Amém. As espadas estão afiadas. Vamos abrir a palavra de Deus para ver o que Deus tem para nos dizer. Né? Hoje nós vamos ver o que deve fazer o crente que quer ser feliz. Vamos abrir a Bíblia em Salmo 111, versículo 10. Deus comigo, com a cabeça de Deus, que devemos fazer para ser felizes. Salmo 111, versículo 10. Aqui diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e revela prudência todos os que praticam. O seu louvor permanece para sempre. Então, nós estamos vendo aqui que o princípio da sabedoria é temer a Deus. Quando nós tememos a Deus, ali em Salmo 19, é só nós ir lá, Salmo 19, que fala
todo. Essa sabedoria. Como adquirir essa sabedoria? Aqui no Salmo 19:7 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então veja bem, quando nós começamos a temer a Deus, o Espírito Santo de Deus abre a nossa mente e faz com que nós começamos agora a compreender a Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia é um livro completamente diferente dos outros livros. A Bíblia é um livro espiritual. E se a pessoa não for espiritual, ela não entende a Bíblia. E para ser espiritual, é preciso ser temente ao Espírito. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, se nós adorar Deus em espírito e em verdade, nós estamos espiritual. E aqui está dizendo que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então aqueles que guardam a lei de Deus, eles são sábios para Deus. Mais interessante, são loucos para mim. Nós somos considerados loucos para mim. O povo aí fora fala que nós nada contra a maré. E é verdade mesmo. Nós nadamos contra a maré. O que seria isso, nadar contra a maré? Somos diferentes dos outros. Deus disse que o seu povo é um povo diferente. Se nós fizermos tudo igual aos outros, onde está a diferença? Não tem diferença. Temos que ser diferentes mesmo para ser povo de Deus. E aqui está dizendo que, 8, os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Então todos os juízos de Deus é a lei de Deus. Todos os mandamentos de Deus são verdade. O salmista Davi, ele diz: tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Quando nós aceitamos isto, quando nós aceitamos que todos os mandamentos de Deus são verdade, o Espírito Santo de Deus abre a nossa mente para o entendimento. Aí agora nós começamos a ser pessoas sábias. Ainda que o mundo nos considere loucos, mas para Deus nós somos sábios. Interessante que o mundo que se considera sábio, para Deus, eles são loucos. Aquele que desvia os ouvidos de ouvir a lei de Deus, até a sua oração será abominável. Então, como ser sabido dessa maneira? Que até uma oração que estão fazendo, ela é abominável aos ouvidos de Deus. Então, porque são loucos. E os que... Então, aqui está dizendo que não é preciso você ser um grande estudioso, uma pessoa de um nível elevado, para você entender a Deus. Não. Aqui está dizendo que basta você temer a Deus. Se você temer a Deus, você se torna uma pessoa sábia. O Senhor Jesus, ele disse em Mateus 11:25, vamos dar uma olhada. A este respeito, o Senhor Jesus falou em Mateus 11:25, Jesus, ele diz assim: por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra,
porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Então, o que Jesus está nos dizendo aqui? Que não é por a pessoa ser sábia, estudada, de níveis elevados, que ela vai entender. Se ela não temer a Deus, é oculto essas coisas para ela. Mas é revelado aquele pequenino, aquele que não tem estudo, aquele que é analfabeto, ele chega a... Eu, no caso, nunca fui na escola. Quem me viu pregando pensa que eu sou uma pessoa que tem estudo. Mas por quê? Porque eu temo a Deus. Isto é a prova do que Jesus está dizendo aqui. A prova do que Deus está falando. Eu já peguei para juiz de direito. Sem nunca fez na escola. E esse juiz só me ouviu porque ele também temia a Deus. Senão, o que ele ia dizer? Aonde que eu vou ouvir esse tabarelo, esse analfabeto falar? Quem é ele pode falar comigo? Mas ele é um temente a Deus. Então, ele me ouviu a pregação. Por quê? Antes de eu conhecer a Deus, quem disse que eu tinha alguma capacidade de chegar aqui do jeito que eu estou agora aqui para falar com você? De maneira nenhuma. Eu não tinha capacidade para isso. Mas eu temendo a Deus, Deus me deu inteligência, sabedoria e conhecimento da palavra. E hoje eu prego para vocês como vocês pregam também para qualquer mundo. Porque vocês também são tementes a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Aqui dá um povo temente a Deus. Isso é muito bom, é maravilhoso. Eu não tenho medo de chegar em qualquer igreja. Pode estar lotada com... Se me der a oportunidade, eu vou lá na frente falar. E eu não falo com ele. Eu não envergonho ninguém. Mas às vezes não me ponho para pregar. Porque é analfabeto. Não sabe pregar. Mas Deus está vindo. Irmãos, a pessoa que tem a Deus se torna sábia, zelosa e responsável. E preocupada com o futuro. Que futuro devemos nos preocupar? Lucas 11, 28 fala alguma coisa. Lucas 11, 28. Aqui em Lucas 11, 28, Jesus fala... Vamos começar no 27 para a gente entender melhor. Ora, aconteceu que ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: Bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Interessante, o que essa mulher estava dizendo com isso? Ela, ao ver aquelas palavras sábias de Jesus, ela ficou quase que boquiaberta, vamos dizer assim, vendo, e ela agora exalta a mãe daquele pregador, daquele que estava pregando. Então ela exalta e diz: Bem-aventurada é a mulher que te deu a luz, bem-aventurado, feliz os seios que te amamentaram. E Jesus agora, ele diz, ele porém respondeu: Antes bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e guardam. Então, o que Jesus quis dizer com isso? Que a mãe dele não era melhor do que qualquer uma mulher que obedecesse à lei de Deus. Qualquer uma mulher que andasse nos caminhos de Deus, obedecendo a palavra de Deus, era a mesma coisa que a mãe dela. Então, interessante, irmão.
pessoas veem o que diz essa palavra e quando não teme a Deus, não guarda os mandamentos de Deus, exalta a Nossa Senhora. Exalta a Nossa Senhora. Chegam até dizer que eles contavam uma história que o mundo não ia passar de 2000. Inclusive, veja só, eu tinha medo de chegar aos 2000 e o meu medo era tanto, irmão, veja só. Veja bem, o meu medo era tanto. Veja como é que é o medo da pessoa que não teme a Deus. Na noite de virada, os 2000, o meu medo era tanto que eu estava no boteco enchendo a cara de cachaça, jogando snooker e bebendo na noite e preocupado, olhando no relógio, querendo que passasse da meia-noite, achava que até chegar na meia-noite poderia o mundo acabar. Então preocupado, olhando toda hora no relógio para ver se passava da meia-noite. A preocupação era tanta que estava no boteco, tomando, enchendo a cara. Veja só, se isso... Aí o senhor pensou logo, é o último dia, veja vou encher a cara. Né? Uma pessoa que teme a Deus, se ele soubesse que era o último dia, como que ele estaria? Com constante oração. Constante oração. Senhor, recebe a minha vida. Tem misericórdia de mim, me perdoa em nome de Jesus. E eu estava enchendo a cara de cachaça. Veja só como é que é as pessoas. Então, as pessoas exaltam a Nossa Senhora, sendo que Jesus mostrou que Deus não faz acepção de pessoas. Tanto para Nossa Senhora, como para minha mãe, que também temeu a Deus, elas são a mesma. São a mesma. E as pessoas veem isso, ainda exaltam a Nossa Senhora. E às vezes esquecem de Jesus. E com essa palavra que eu estava falando aí sobre o mundo ia se acabar em 2000, o padre Cícero, de Juazeiro, é da Bahia, Bahia, né, ele? Padre Cícero? Padre Cícero. Bahia, Juazeiro. O padre Cícero diz que Deus disse que o mundo não ia passar de 2000. Aí diz que Nossa Senhora pegou, encheu uma mão de areia, olha só, e jogou e disse, mais esses dias aí. Você está entendendo como é que é? Agora você imagina uma coisa dessa. Quer dizer, quando Nossa Senhora, acima de Deus, mais do que Deus, Deus dá uma ordem para um tempo e ela diz, não, mais esse tempo. Quer dizer, isso é coisa diabólica. Coisa diabólica. Né? E mais esses dias aí. A Nossa Senhora que eles falam Aparecida, não tem 200 anos que ela apareceu. Não tem 200 anos, 185 anos, né? Que os pescadores acharam no Rio Paraíba. E a Igreja Romana fez o Brasil todo entender que ela é a mãe de Deus. Veja só. Maria, a mãe de Jesus. E a Cida, eles dizem que é a mãe de Deus. Agora veja bem, 180 anos, 200 Chama aqui um anos. pouco. Então veja bem, há 6.800 anos, ninguém nunca soube que Deus tinha mãe, nem quem era essa mãe. Agora, depois, agora já estamos de 200 anos para cá, foi que surgiu essa mãe de Deus. As pessoas que são inteligentes, que têm estudo, deveriam parar para pensar. Por que antes, para trás, ninguém nunca falou nela? Quer dizer que se ela é a mãe de Deus, como que não está aqui na Bíblia de Deus? Como que aqui não tem o nome dela? Vocês estão entendendo? Mas por que as pessoas não param para pensar, para poder analisar as coisas? As pessoas só são católicas porque não estudam e não procuram nem saber a história do catolicismo. Se as pessoas soubessem o que foi o catolicismo, a pessoa tinha vergonha de dizer eu sou católico. Mas ele não sabe, ele não procura saber das coisas, ele continua.
Por que na Bíblia não traz nome nenhum de santo? Mas é porque Deus não quer essas coisas. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia está falando para nós não fazer essas coisas. E quando aparece, meu irmão, aqui aparece Baal. E Baal, ali naquela época, é como se fosse Nossa Senhora Aparecida hoje. Nessa época que nós estamos aqui. Então o povo ali tinha uma devoção muito grande ali para Baal. Tem nome de apóstolo. Os apóstolos. E os próprios apóstolos não queriam ser adorados. Ele dizia, não, eu sou homem que igual a você. Você tem que adorar o Deus Todo-Poderoso, não a mim. Você está entendendo? Agora, depois que os apóstolos morreram, aí a Igreja Católica fez o povo adorar os apóstolos. Você está entendendo? Eles estão mortos, não pode falar mais nada. Você está entendendo? Então, para enganar, faz o povo adorar os apóstolos. A gente não pode esquecer que o servo de Deus convertido, ele fala desde a palavra de Deus, desde o começo até Apocalipse. Ele é somos santo. santos. Isso. A Igreja Católica confunde isso. Nós somos ela acha santos que de santos são É os aqueles milagreiros. É os milagreiros que Isso. se tornam santos, que o Papa lá, né, Exatamente. fica santo. Mas não é isso. O Papa O cara que a palavra fica santo. Acho que uns 2, 3 anos atrás ele veio aqui no Brasil beatificar Frei Galvão. Vocês souberam disso, né? Ficaram sabendo, né? Beatificar Frei Galvão. A partir da data em que ele beatificou o Frei Galvão, agora o povo pode adorar Frei Galvão e ele é reconhecido como um santo milagreiro. Veja bem. Então ele veio de lá de Roma para santificar esse Frei Galvão. Veja bem, a Bíblia diz que os mortos não sabem coisa nenhuma, e nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória já é o esquecimento. Veja como é que é uma coisa diabólica. Vocês já vão morrer, porque já quase tem 80 anos também. Às vezes é claro que ela diz, mas quem está dizendo que Deus não. É de Deus que santifica, agora vem o Papa. Ai, meu braço tá doendo. É totalmente contra Deus. Sim. Tem que santificar Não pode. um morto para poder o povo agora adorar aquele mundo. Moisés, vocês sabem a história de Moisés. Moisés morreu e nenhum ser humano na terra encontrou o corpo de Moisés. Por quê? Vamos ler em Judas. Judas. Isso, é uma folha antes de abortar. Meia folha. Judas, do 5 ao 9. Do 5 ao 9. Não. Na chegada de Apocalipse. Legal Um lado que- é Apocalipse, a primeira folha é Apocalipse, do outro lado é Judas. Mas aqui. Tem algum que outra pessoa falando? Aqui vai falar sobre exemplos da punição dos ímpios. Veja bem. Exemplo da punição dos ímpios. Ele diz, Judas falando, quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais ciente de tudo, uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E aos anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Aqui ele está falando daquele povo que Deus tirou do Egito, usando Moisés ali como o servo de Deus ali, Moisés, levando o povo do Egito para Canaã, e foi destruído muitos ali porque não creram em Deus. Está mostrando que Deus, ele não perdoa o ímpio, que não
se chega a Deus, que não se humilha perante Deus, não reconhece que é pecador, ele não perdoa. Não vai perdoar. Ele não perdoou aquele povo, não perdoou os anjos, que não se humilharam, preferiram seguir a Lúcifer. Então aqui ele está dizendo que os anjos também não foram perdoados e estão sob trevas, aguardando para o dia do juízo, que é o grande dia. 7. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles seguindo após outra carne, são postas para exemplos do fogo eterno, sofrendo punição. Irmão, é interessante aqui, nós temos que ver uma passagem aqui está falando sobre o fogo eterno, que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Tem pessoas, eu já vi grande pregador, mas que não é de Deus, dizendo que esse fogo eterno, ele não apaga nunca, e a pessoa que for para o inferno, que for ser queimado nesse fogo, vai ficar séculos e séculos e nunca morre, nunca acaba, vai ficar dentro do fogo a vida toda, sofrendo ali no fogo. Mas se você lendo, dá a impressão de que é. Mas veja só, olha, Sodoma e Gomorra é a prova que não é. Você está entendendo? Essas pessoas que até conhecem a Bíblia de trás para frente, de frente para trás. Mas só tem uma coisa, o Apocalipse ele não conhece. O Apocalipse ele não conhece. Deus não permite ele conhecer o Apocalipse. Veja bem, Sodoma e Gomorra foi queimada com fogo eterno. Agora eu pergunto, está queimando até hoje? Tá, acabou, virou cinza, acabou. Lá naquela época mesmo acabou. Então por que fala fogo eterno? Um fogo que não se apagará enquanto haver combustível. Não tem nada que faça apagar enquanto tiver combustível. Enquanto tiver o que o fogo consumir. O fogo está consumindo. O fogo eterno está consumindo. Quando acabou de consumir, acabou. Parou o fogo eterno. E as pessoas não compreendem isso. Então aqui está dizendo 8. Ora, este da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contamina a carne, como também rejeita o governo e difama a autoridade superior. Essa autoridade superior é a própria palavra de Deus. Quando você está falando para alguém, mostrando a lei de Deus, mostrando o que Deus está falando, e a pessoa contesta, ela vai contra aquilo, dizendo que aquilo não é certo, ela não aceita aquilo. Então ela está indo contra a autoridade superior. Então quando ela está contra a palavra de Deus, é uma das maiores autoridades superiores, é a palavra de Deus. Por que as pessoas vão contra a autoridade superior? Porque quer fazer os prazeres da carne. Todo mundo sabe que o crente está certo. Interessantíssimo. É meio complicado falar isso. Todo mundo sabe que o crente está certo. Tanto é, veja bem, a prova é que quando um crente faz alguma coisa errada, que todos nós estamos sujeitos a isso, porque nós somos pecadores, veja bem, quando um crente faz uma coisa errada, quem não é crente diz, olá, tá vendo? Olha o que o crente fez, tá vendo aí? Não diz que é crente? Com certeza, é verdade. É bom. O que significa isso? Ainda diz, é a igreja toda. Exatamente. Aí de um ele já julga logo aquilo. Olha lá o que o crente faz. Agora eu digo, se eu falo, olha o que ele está fazendo, não diz que é crente, o que eu estou dizendo comigo? O crente não deve fazer esse tipo de coisa. Porque esse tipo de coisa é errado. Então, ele deveria dizer, eu vou ser crente, mas eu não vou fazer aquilo que ele fez. Eu vou fazer só o que é certo. Mas ele quer ser crente? Não. Ele quer ficar só olhando quando o crente faz uma coisa errada, mas olha, ele fez uma coisa errada. Quer dizer que ele sabe que o crente não faz coisa errada.
Por isso ele aproveita quando um faz. A oportunidade, é. Então ele sabe que o crente está certo. Mas sempre tem as falhas. Agora, irmão, vamos no 9. Nós estávamos falando sobre Moisés, sobre o corpo de Moisés. Aqui diz assim: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. O que significa isso? Jesus estava discutindo com Satanás, com o diabo, sobre o corpo de Moisés. Jesus estava ocultando o corpo de Moisés. O diabo queria mostrar, queria pôr em aberto para que o povo soubesse onde é que estava. E Jesus não deixou. Não deixou. E Jesus escondeu o corpo de Moisés. E nenhum ser humano na terra conseguiu achar. Por que Deus fez isso? Interessante que aqui está dizendo que Jesus, que é o arcanjo Miguel, quando ele estava discutindo com o diabo a respeito do corpo de Moisés, ele não usou proferir juízo infamatório. Olha só. Ele não repreendeu Satanás. Veja bem, ele não repreendeu Satanás. Por quê? O poder de Deus é maior. Ele deixou nas mãos de Deus. O maior é quem vai repreender. O próprio Jesus disse: o Senhor te repreenda. Veja bem. Quando Jesus morreu na cruz, é interessante isso. Quando Jesus morreu na cruz, Jesus, no terceiro dia, ele ressuscitou, foi ao céu. Quando ele ressuscitou, Maria Madalena foi abraçar e disse: não me toque, porque eu ainda não subi ao Pai. Maria Madalena se afastou. E ele falou: vai para Jerusalém, fala com meus irmãos, que eu vou encontrar com eles lá. Então Jesus agora sobe ao céu. O que Jesus foi fazer naquele dia que ele ressuscitou? Jesus foi lá para perguntar a Deus se foi aceito o sacrifício. E ele salvou nós que estamos lá. Ele salvou. E Jesus subindo ao céu, Deus disse que sim, que foi aceito o sacrifício. Aí foram fazer uma grande festa. Aí que Jesus disse que não podia festejar, que ainda faltava eu e faltava vocês, que agora respondem no caminho de Deus. Mas ainda faltam os nossos irmãos que estão lá fora. Veja bem, aí Jesus volta. Quando Jesus volta, feliz, contente, porque o sacrifício foi aceito. Ele volta, agora ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Está vendo aí? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora Jesus recebe de Deus, quando ele foi lá, toda autoridade. Agora ele é semelhante a Deus, igual a Deus. Por isso ele fala: eu e o Pai são juntos. Eu e o Pai são juntos. Agora ele poderia repreender o diabo. Agora ele repreende o diabo a qualquer hora, a qualquer momento. E ele está sempre repreendendo o diabo por causa de nós. Mas nessa época ele não tinha ainda feito sacrifício para salvar a imagem de Deus. Que é, por isso Deus amou tanto que ofereceu Jesus para que morresse. Então aqui ele fala: contudo o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Quando Jesus estava ali no monte, na Oliveira, o discípulo em particular perguntava a ele: diz-me quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vida? Jesus disse: nem ele, nem o filho e nem os
ama o Senhor. Somente Deus. Irmãos, tem muitos adventistas que ainda têm coragem de dizer que Jesus não sabe o dia da volta. Quando Jesus disse que não sabia o dia da volta, é porque Jesus tinha se despido de todos os seus poderes lá no céu e desceu e se tornou servo e humilde aqui na terra. Aqui ele não sabia mesmo. Ele não sabia mesmo. Mas quando ele subiu ao céu, que voltou, ele disse que toda a autoridade me foi dada, no céu e na terra. Então, se eu disser que Jesus não sabe, eu estou dizendo que Jesus mentiu ao dizer que ele recebeu toda a autoridade. Porque se ele recebeu toda a autoridade, e ele tem uma coisa que ele não sabe, então estou dizendo que ele não recebeu toda a autoridade. Então eu estou dizendo que Jesus não é Deus e Deus Todo-Poderoso, quando eu falar que Jesus não sabe o dia da sua volta. Nunca digam isso, que vocês estão rebaixando Jesus. Jesus sabe, porque Jesus é Deus e Deus Todo-Poderoso. Ele não sabia em carne, porque ele despiu de todos os seus poderes. Então, e aí tem outras coisas também que a gente tem que explicar aos poucos, que as pessoas vão entendendo devagar. Porque se a gente for falar assim de uma vez, assim, Jesus sabe, ele diz, que é isso, Jesus mesmo falou que não sabe, ele está contra Jesus. Mas vamos estudar um pouquinho mais. É por isso que existem as contendas lá fora, que as pessoas lêem uma coisa e não procuram ver nos contextos, em outros locais da Bíblia, as explicações daquilo que ele lê. Irmão, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. Que Deus abençoe os opositores, vocês que estão aqui comportando. E que significa essa palavra, comportou? Vendedores de livros, nós vendemos livros de Deus para o povo. É um trabalho bem Fica suave. bem compactado igual isso. Que Deus abençoe a vocês, essa missão de vocês seja tanto aceita por Deus como abençoada por Deus para todos vocês. Nós vamos cantar o hino final aqui. Breve virá, 134. Acabou a passarinha? Não sei se tá filmando as cabeças dos outros, os copos. Porque... Deixa eu botar pra filmar isso. Levanta mais. Ai, Deus. Qual é agora, irmão? 134. Deixa eu ver.
Amém. E pela fé nós cremos que o Senhor está aqui conosco. Amém. Pai. Amém, Jesus. Ó Pai querido, como é bom a gente estar na Tua presença, Senhor Deus. Como é bom a gente cantar louvores a Teu nome, Senhor. Amém. Amém. Pai, isto é um reconhecimento, Pai, que nós sabemos que só Tu és Deus. Amém. Só Tu é o nosso Deus, Pai, a quem nós adoramos. Amém, Senhor. Por isso, Pai, Tu sabes das nossas fraquezas, das nossas necessidades. verdade. Nós te pedimos, Pai, uma bênção para cada um dos Teus Amém. filhos que aqui Amém. está, Pai. Amém. Em especial, Pai, eu peço pelo o Pai do Roberto Carlos, Senhor Deus. Que o Senhor Deus esteja com ele, Pai, para restaurar, Pai, a sua saúde. Amém. E não só ele, Pai, mas a mãe da Marizilda, Senhor Deus. Abençoa e restaura, Pai, toma nos Teus braços, Senhor Deus. Abençoa todos os Teus filhos, Pai, da Tua igreja, Senhor Deus. Amém, Tu Senhor. sabe os problemas que nós passamos, Senhor Deus. Esteja conosco, Pai, nos auxiliando, Senhor Deus. Nós sabemos que nesse mundo teremos aflição, mas nós precisamos do Senhor para nos ajudar, Senhor. Amém, Senhor. Esteja conosco, Pai. Só assim nós teremos a certeza, Pai, que nós vamos nos encontrar com Teu Filho amado Jesus. Amém. Dá-nos a Tua paz e a Tua proteção. Abençoa todos esses rapazes, Pai, que aqui vieram, Senhor Deus. São as pessoas que saíram com o intuito de vender os livros que falam a respeito da Tua palavra, Senhor. Amém. Amém. Para que eles possam, Senhor Deus, voltar alegre para suas casas, Pai, e com êxito, Senhor Deus. Amém, Dá-nos Senhor. a Tua paz, nos abençoa cada uma, em nome do Senhor Jesus, que eu estou orando, Senhor. Amém. Amém, graças a Deus. Pai, deixa eu pegar aqui.